Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos aqui nessa nossa live, nessa nossa aula para falar sobre o incrível mundo do raciocínio lógico com a galera do TJ São Paulo. E hoje eu quero falar com vocês sobre negação de proposições compostas. Só que antes de falar disso, eu quero explicar algumas coisinhas. E uma primeira ressalva importante é o seguinte. Pedrão, a live é para a galera do TJ São Paulo? De certa forma sim, mas vou falar real. Independente da prova que você vai prestar, se puder aparecer raciocínio lógico nela, negação já é importante para vocês também. Por quê? Hoje, negação é o tema mais importante, mais cobrado, mais incidente de raciocínio lógico em todos os concursos. Então, se você vai fazer uma prova que tem raciocínio lógico no conteúdo programático, é quase uma certeza que dentro da sua prova vai ter pelo menos uma questão envolvendo negação. E se você vai prestar TJ São Paulo, aí já não é mais quase uma certeza. Aí é uma certeza. E vou até dizer certeza absoluta, mesmo sendo redundante, porque eu quero reforçar que TJ São Paulo, historicamente, ama negação de proposição composta. Ama. A ponto de uma mesma prova, a gente ter 4 de 10 questões falando de negação. Certo? Então, o tema de hoje, para quem vai prestar TJ, é vital, vai estar na prova. Se você vai prestar outro concurso, também é vital, porque é o tema número 1, o top 1 temas raciocínio lógico da atualidade. Certo? E é um tema bem interessante de se trabalhar. Por quê? Bom, lógica, ele é aquele tipo de tema que separa bem quem vai passar e quem não vai. É o tema que separa os homens das crianças, certo? Por quê? Porque tem alguns temas, então vou devagar. Então, por exemplo, tautologia, certo? Tautologia é um tema da lógica que quando o examinador quer cobrar, ele é bem complicado. E resolver uma questão de tautologia requer bastante treino e requer tempo também, porque a questão de tautologia, inevitavelmente, ela vai ser demorada se resolver na hora da prova. Então, por mais que seja um tema difícil, que tenha um índice de acerto baixo, eu não acho que é o tipo de questão que separa quem vai ser aprovado e quem não vai. Por quê? Porque mesmo que você faça, você teve que dedicar muito tempo para estudar tautologia e na hora da prova você vai gastar muito tempo da sua prova resolvendo uma questão de tautologia. E a gente sabe que tempo é um fator. Então, às vezes, o cara bem preparado gasta um tempo a mais resolvendo aquela questão de tautologia, mas perde tempo de prova e não consegue fazer alguma questão lá do final da prova. Já um outro cara que não sabe nada de tautologia, pula, ganha tempo e acerta uma questão a mais. E os dois ficam balanceados, certo? Então, temas muito difíceis, temas que demoram muito para ser resolvidos, não são temas que necessariamente vão te colocar lá na frente. Porque mesmo tendo acertado uma questão que pouca gente acertaria, você gastou muito tempo da sua prova, que é um fator a ser considerado. Já negação é um tema legal por quê? Se você não conhece negação, quando você lê a questão, mesmo que você não estudou, diferente de tautologia que você olha e fala, putz, não entendi nada, vou pular. Negação não, mesmo que você não conheça a matéria, você fica com uma ideia de que você consegue, só pela interpretação da frase, achar a resposta. É comum isso, mesmo o leigo, quando ele lê uma questão de negação, ele tem a ideia de que ele vai conseguir resolver aquela questão, e ele vai tentar fazer. E negação é um tema extremamente lógico, ele é puramente lógico, só que ele não é óbvio. E aí o cara vai no pensamento óbvio, na interpretação superficial da questão e acaba marcando a alternativa errada e ainda acha que acertou. Já quem domina negação, bate o olho na questão e em 30 segundos resolve ela e vai para a próxima. Então, de novo, esse é um tipo de tema que vai te colocar muito na frente na competição. Por quê? Vou repetir rapidinho. Tautologia como um exemplo, é um tema muito difícil e demorado. O cara que não sabe, ele lê, já sabe que não sabe, pula, ganha tempo. Quem sabe faz a questão, só que demora um pouquinho, perde um pouco de tempo. Então, no final, não desbalanceia tanto a competição. Já negação,
o cara que não conhece o tema, ele lê, ele acha que consegue resolver, ele vai gastar um tempão pensando e vai errar a questão. Já quem domina, olha, resolve rápido, 30 segundos, matou a questão e foi para fora. Então, foi para a próxima, aqui para fora, né? Vai sair da prova. Então, esse é o tipo de tema que vai realmente colocar lá na frente, certo? Só como eu já disse, ele é um tema lógico, mas não óbvio. Então, para eu mostrar para vocês as regrinhas que eu quero efetivamente mostrar aqui hoje, a gente precisa entender um pouquinho antes sobre o que é negação. E para isso, eu quero começar a escrever. Então, vem comigo aqui na tela, até vou me manter aqui no canto, para a gente manter uma certa conexão, não dar saudade, e vamos falar sobre negação de proposições compostas. Hoje o nosso foco é esse. Opa. E eu vou deixar por enquanto só negação, tá legal? Porque para falar de negação de proposição composta, eu preciso explicar antes o conceito de negação. E bom, a primeira coisa que você precisa saber de negação são os símbolos que vão representar a negação dentro da lógica. E existem dois possíveis símbolos para a representação da negação. O primeiro deles é o tio, tá lá. Este tio ele representa que a nossa proposição é a negação de uma outra. E existe um outro símbolo bem mais antigo que o tio, que é esse aqui, ó. Vou pegar aqui, eu tenho um atalho para ele. Cadê? Outros, tá lá. Este aqui. Tá bom. Esses dois símbolos, tanto o tio quanto este símbolo aqui, eles representam que a proposição que você tem na questão é uma negação. Tá legal? Primeiro símbolo você já conhece, é o tio. O segundo símbolo originalmente não tem nome, mas tem alguns livros, algumas pessoas que chamam ele de cantoneira, que é um péssimo nome, não vou nem entrar nesse mérito, que é horrível chamar isso aqui de cantoneira. O que importa é, isso representa a negação, certo? E como que esse símbolo vai ser utilizado? Bem simples. Vou imaginar que eu tenho uma proposição P que diz assim: o professor, no caso sou eu, é careca. Tá lá. Essa é a nossa proposição P. Eu defini essa proposição P. E aí, eu vou agora montar a negação dessa proposição P. E aí eu vou representar a negação dessa proposição como sendo a proposição tio P. Ai, tô tendo aula com o tio P. Tá lá. Quando eu boto o tio na frente da frase, ou mesmo a cantoneira, tanto faz, quando eu coloco esse símbolo na frente da frase, indica que eu estou construindo a negação dela. Beleza? Tá, Pedrão, beleza, até aqui tranquilo. Só que você disse o símbolo, mas não explicou para mim o que é negação. E sabe, negação é bem simples. Negação é a inversão do valor lógico. Quando você nega uma proposição, você está invertendo o valor lógico dela. Simples assim, tá certo? Então, qual seria a frase, qual seria a proposição que tem um sentido contrário ao professor é careca? Fácil. Vai ser simplesmente o professor não é careca. Acabou. Essa é a negação da nossa proposição. Se a frase P é o professor é careca, a negação de P vai ser simplesmente o professor não é careca. Acabou. Tranquilo? Caraca, Pedrão. Isso é o mais cobrado? É sim, tá? Não necessariamente isso, obviamente, senão a live teria terminado aqui e a gente ia embora. Ainda vamos continuar por um tempão. Mas esse é o conceito de negação, inversão de valor lógico. Legal? Isso é extremamente cobrado. Tanto que, não sei se vocês me seguem, inclusive já vai uma sugestão, me siga lá no Instagram, coloca Prof. Pedro Campos. Tô lá, e aí no meu Instagram essa semana eu até fiz vários reels, várias divulgações relacionadas ao TJ São Paulo, e até uma delas eu falo justamente sobre isso, sobre como negação é um tema importante,
certo? E como a incidência disso é alta. Quantas questões a gente tem de negação a cada prova. Agora, isso que a gente viu é o basicão, certo? Negação é a inversão de valor lógico. Só que, como eu disse, negação é extremamente lógica, mas não óbvio. E é a partir daqui que começam as confusões. E uma das principais confusões, ela já pode estar dentro da cabeça de você e você nem sabe. Nesse momento você acha que você entendeu tudo, mas na verdade você pode ter entendido tudo errado e nem sabe. Como assim, Pedrão? Eu vou mostrar. Vem comigo. Quando eu fiz a negação da nossa proposição, eu coloquei o tio aqui na frente, coisa linda, e apareceu o não na frase. E é muito comum, extremamente comum, as pessoas associarem a presença desse tio com a necessária presença do não da nossa frase. É muito comum as pessoas construírem uma associação entre esses dois elementos. Se eu tenho tio no símbolo, é porque dentro da minha frase eu neguei. E cuidado, Sal. Esta correlação, ela está errada. Legal? Essa correlação, ela não existe. Não é porque na frente do símbolo da nossa proposição existe um tio que dentro da nossa frase necessariamente vai ter um não. Pedrão, já me perdi. Ué, você disse que você negou, foi só colocar o não e acabou. Sim, nesse caso, quando você nega a proposição, você simplesmente, a negação de o professor é careca, é o professor não é careca. Só que toma cuidado que não existe uma frase que é a negação. Como assim? A negação, ela não é a frase. A negação, ela é a relação entre duas frases. A negação de o professor é careca vai ser o professor não é careca. E vice-versa. A negação de o professor não é careca vai ser o professor é careca. Então a negação não é a frase, mas a relação entre duas frases. Ou seja, duas proposições que possuem valores lógicos sempre contrários, elas vão ser negações, certo? E aí só existe a proposição tio P, a negação de algo, a partir do momento que eu defini qual é esse algo. Pedrão, está confuso. Fica tranquilo que com um exemplo você vai entender tudo. Se liga só. Vamos agora pegar uma segunda proposição, que vai ser uma proposição que. E essa proposição diz assim: hoje não é sexta. Beleza? Repara, a minha frase, ela já traz dentro dela um não. Eu defini a proposição que é a frase hoje não é sexta. Acabou. Não tem nenhum tio aqui na frente e não precisaria ter. Porque só faz sentido eu falar da negação de uma proposição a partir do momento que eu defini qual é essa proposição. E aí sim, se eu quiser construir a negação dessa proposição que, a proposição tio que, aí me diz, qual vai ser a negação de hoje não é sexta? Hoje é sexta. Então, cuidado, de novo. Ter o tio na frente da nossa frase não significa necessariamente que vai ter um não lá dentro. Em outras palavras, se a proposição original que eu defini, ela era uma proposição afirmativa, solucei, meu Deus. Se ela é uma proposição afirmativa, a negação dela vai ser, essa sim, uma proposição negativa. Mas vice-versa. Se eu tenho originalmente uma proposição negativa, a negação dela agora vai ser positiva. Então, repetindo agora, não existe frase que é negação. Essa é a negação da de cima, assim como a de cima é a negação da de baixo. Negação é a relação entre essas duas proposições. A negação de hoje é sexta vai ser a frase hoje
não é sexta. E vice-versa. A negação de hoje não é sexta vai ser a frase hoje é sexta. Assim como a negação de tenho cabelo vai ser não tenho cabelo e a negação de não tenho cabelo vai ser tenho cabelo. Tranquilo até aqui? Crises? Tá, Pedrão, mas por enquanto foi só proposição simples. Por enquanto, sim. Fica tranquilo. Só que pode ser que ainda assim, nesse momento, você ainda esteja com uma dúvida aí. Pode ser que neste momento você ainda esteja entendendo errado uma coisinha. E só para a gente avançar com a certeza de que todos vocês entenderam certo, legal? Só para a gente avançar com a certeza de que todo mundo entendeu certinho essa brincadeira, eu vou fazer uma pergunta rápida e eu quero que vocês respondam. Legal? Vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês respondam. Pensando em tudo que eu falei até agora. Você poderia negar a frase hoje é sexta com a frase hoje é sábado? Vamos lá. Pensando em tudo que eu falei até agora, que negação é a inversão de valor lógico, pensando nisso me diz, eu posso negar a frase hoje é sexta com a frase hoje é sábado? Me diz aí. E a resposta é não, não pode ser hipótese alguma. Como assim, Pedrão? Aí que mora o negócio. Aí que mora a ideia do é lógico, mas não óbvio. Bom, vamos pensar junto. Quem disse, tá? E aqui quem sabia que não pode, beleza. Mas cuidado, se você achou que podia, presta bem atenção no que eu vou falar agora. O que acontece? Vamos lá. Quem falou que pode, quem disse que tudo bem negar a frase hoje é sexta com a frase hoje é sábado, pensou mais ou menos assim. Bom, negação é a inversão do valor lógico. Ou seja, quando uma frase é verdadeira, a outra é falsa. Então, quando hoje é sexta for verdadeiro, hoje é sábado, vai ser falso. E quando hoje é sábado for verdadeiro, hoje é sexta, vai ser falso. Então, beleza, posso negar. E é aí que mora o problema da lógica. O óbvio, ele muitas vezes é superficial. O óbvio, ele não analisa todas as situações. Por quê? Negação realmente é a inversão do valor lógico. Quando eu nego uma proposição, eu inverto o valor lógico dela. Show! E isso sim significa que quando uma frase é verdadeira, a negação vai ser falsa. Até aí está certo. Só que significa mais do que isso. Não basta quando uma proposição for verdadeira, a outra ser falsa. Eu preciso também que quando uma proposição for falsa, a outra seja verdadeira. Pedrão, mas dá na mesma. Não dá. E é aí que a galera se atrapalha. Por quê? Vamos pensar nessas frases. Hoje é sexta e hoje é sábado. Quando a frase hoje é sexta for verdadeira, hoje é sábado vai ser falso. Até aí tá legal. Mas me diz uma coisa. Quando a frase hoje é sexta for falsa, necessariamente hoje é sábado vai ser verdadeiro? Não. Ou seja, se for quinta-feira, por exemplo, as duas frases vão ser falsas ao mesmo tempo. E isso descarta qualquer possibilidade de negação. Porque lembra que eu disse, negação é a inversão do valor lógico. Uma proposição e a sua correta negação nunca, em hipótese alguma, terão o mesmo valor lógico. E as frases hoje é sexta e hoje é sábado, numa situação em que é uma quinta-feira, por exemplo, as duas são falsas ao mesmo tempo. E se duas frases podem ter o mesmo valor lógico, ainda que as duas falsas ao mesmo tempo, elas não são negações, já que para duas proposições serem negações, elas precisam ter valor lógico contrário? Sim. Tá claro isso? Tranquilo? Caraca, Pedrão, então é mais complicado do que eu pensei? Mais ou menos. Aqui, meio que eu problematizei a situação. E eu indiretamente induzi vocês a pensar
nessa história de negar hoje é sexta com hoje é sábado. Mas se eu não tivesse feito nada disso, eu acho que todos vocês acertariam negando a frase hoje é sexta com simplesmente hoje não é sexta. Acabou. Essa é a negação correta. A negação de hoje é sexta, hoje não é sexta. Ou seja, é qualquer outro dia menos sexta. Só que, por enquanto, a gente está falando com proposições simples. E na nossa prova, o que vai ser cobrado é a proposição composta. E ela vai ser mais complicada. Por quê? Porque uma proposição composta, ela tem pelo menos 4 possibilidades. VV, VF, FV e FF. E quando você vai construir a negação de uma proposição composta, você precisa criar uma outra frase que, independente de qual dessas 4 possibilidades você tenha, ela vai ter valor lógico ao contrário. E isso nem sempre é intuitivo. Tá? Por isso que eu disse para vocês lá no começo da aula que quando o cara não domina a negação de proposição composta, ele olha para a questão, ele acha que ele consegue fazer e ele erra. Por quê? Porque ele pega uma situação que parece ser o contrário, que parece ser negação, mas quando você vai analisar caso a caso, você percebe que existe alguma situação ali em que eles têm o mesmo valor. E por isso que a negação que ele marcou está errada. Certo? Caraca, Pedrão, mas do jeito que você está falando, eu tenho certeza que eu vou errar na prova. E eu já te garanto, você não vai. Por quê? Eu estou te explicando tudo isso só para você abraçar o que eu vou ensinar agora e seguir. Legal? Por quê? Porque eu vou te ensinar agora a nossa regra para negar proposições compostas. Eu vou te ensinar a regrinha, como que você faz a negação de cada um dos conectivos. E eu quero que você acredite em mim e siga essa regra. Na sua prova apareceu uma questão de negação, você vai seguir a regrinha do jeito que eu vou te ensinar. Ah, Pedrão, mas eu fui analisar as frases e pareceu que essa outra era a negação. Se não tiver de acordo com a regra, não marca, porque vai estar errado. Pode ser que olhando superficialmente pareça que ela é uma negação, mas quando você vai analisar realmente caso a caso, você encontra alguma situação que bate o valor. Legal? Então a regra é, a partir de agora, eu vou começar a mostrar para vocês como negar proposições compostas. Você vai pegar cada uma dessas regras e na hora da prova vai aplicar do jeitinho que eu vou falar agora. Combinado? Beleza? E bom, vocês sabem que proposição composta ela tem um conectivo e, ou, se então, sei, somente sei ou. Cada conectivo cria uma situação diferente, então cada conectivo vai ter uma regra diferente de negação. E é o que eu quero mostrar para vocês agora. Qual é a regrinha de negação para cada um dos nossos conectivos, tá certo? Então vem comigo na lousa, começando a nossa brincadeira, agora sim, falando de negação, eu quero colocar o B na frente, não sei porquê. Negação de proposições compostas. E vou começar pelo primeiro conectivo que pode aparecer na nossa tabela verdade, o conectivo E. E eu vou criar uma frase de exemplo que vai ser assim: sou careca e uso barba. Tá lá. Essa é a nossa primeira proposição modelo. Pedrão, como que vai ser uma questão de negação na minha prova? Eu já vou te mostrar vários casos. Legal? Já vou mostrar. Mas, só te adiantando, a negação ela normalmente é bem simples. O examinador ele vai te dar uma frase no enunciado e vai pedir para você encontrar a alternativa que é a negação dela. Acabou. Então ele diria mais ou menos assim: assinale a alternativa que corresponde à negação de sou careca e uso barba. Legal? Acabou. Ele pediu, você vai aplicar a regrinha do jeitinho que eu vou te ensinar e vai matar a sua questão. E aqui nós temos o primeiro conectivo que pode aparecer na sua prova, o conectivo E. E como que vai ser a regra de negação do conectivo E? Calma que aqui está torto, eu tenho toque. Agora está melhor.
Anota aí no seu caderno. Anota do jeitinho que eu vou te falar. Primeira regrinha de negação do E. Vai ser assim. Nega as duas e vira O. De novo. Para negar uma frase com E, você nega as duas e vira O. Pedrão, como assim? Vamos lá. O que é negar as duas? Você vai negar a primeira proposição. Então, eu vou negar a primeira proposição. Vou negar a segunda proposição. Daí, inclusive, que vem a ideia de nega as duas. Eu nego a primeira. Eu nego a segunda. E o conectivo E vai virar o O. Essa é a nossa regrinha de negação do E. Nega as duas e vira o O. Então, aplicando a nossa regrinha, vamos lá. Primeiro, como que vai ser a negação de sou careca? A negação de sou careca vai ser não sou careca. Neguei a primeira. A negação de sou careca, não sou careca. O conectivo E, ele vai embora e dá lugar para o conectivo OU, e aí eu nego a segunda proposição. A negação de uso barba vai ser simplesmente não uso barba. E acabou. Essa é a negação do nosso primeiro conectivo da tabela da verdade, o conectivo E. Nega as duas e vira O. A negação de sou careca e uso barba vai ser não sou careca ou não uso barba. Acabou. Pedrão, se cair só fazer isso, só fazer isso. O examinador vai falar, assinale a alternativa que corresponde à negação de sou careca e uso barba. Você nega as duas e coloca o ou. Procura nas alternativas. Não sou careca, eu não uso. Matou. Assinala e vai para a próxima. Você matou a questão. Ai, Pedrão, mas e se eu não trocar o conectivo e deixar aqui o conectivo E? Aí você errou, porque a regra é nega as duas e vira O. Se você esquecer qualquer partezinha da regra, você errou. Tem que trocar o conectivo. Tá legal? Pedrão, mas por quê? Por causa daquilo que eu falei. Se você mantiver o conectivo E, você vai ter alguns casos em que as duas frases têm o mesmo valor lógico. E isso não pode acontecer dentro de negação. Certo? Então, guarda comigo. A partir de agora, pediu para negar uma frase com E, você nega as duas e troca o E pelo O. Tranquilo? Segundo caso importante. Agora, vamos negar uma proposição com O. Vai ficar assim. Ó. Vou para a praia. Vou para a praia. Ou não vou me molhar. Ó. É a nossa segunda frase que vai trazer a nossa segunda regrinha de negação. E só para eu não tampar a lousa de vocês, vou me tirar por hora da tela. Vamos lá agora. Regra de negação de uma proposição com o conectivo ou. Presta atenção de novo. Como que você vai fazer para negar uma proposição com ou? É bem simples. Você nega as duas e vira E. Repito. Para negar uma proposição com ou, você nega as duas e o conectivo vira E. Então, eu vou negar a primeira parte. Eu vou negar a primeira parte. Vou negar a segunda parte. E o conectivo que estava como ou vai virar o conectivo E. Vocês entenderam que eu estou marcando aqui a transformação que eu vou fazer, né? A frase era sou careca e uso barba. Eu neguei a primeira, neguei a segunda e coloquei o ou. Mesma coisa aqui. A frase é vou para a praia ou não vou me molhar. Eu nego a primeira, nego a segunda e o conectivo vira E. Aplicando isso na prática vai ficar assim. Ó. Eu começo negando a primeira frase.
A negação de vou para a praia vai ser simplesmente não vou para a praia. Neguei a primeira proposição, o conectivo que era o ou, ele dá lugar ao conectivo e aí cuidado agora, eu vou negar a segunda proposição. Só que o cara vira e fala, Pedrão, já tenho não aqui, a frase já está negada. E velho, cala a boca, perdeu o controle. Não existe frase que já vem negada de fábrica, não tem. Toda proposição tem a sua negação. Então, se eu quero negar a frase não vou me molhar, a negação de não vou me molhar vai ser simplesmente vou me molhar. Então, cuidado que não é porque eu tinha um não lá atrás que a frase já estava negada. E essa é a nossa segunda regrinha de negação, a negação do ou. Eu nego as duas proposições e o conectivo ou vira e. Vou para a praia ou não vou me molhar, a negação. Não vou para a praia e vou me molhar. E, de novo, se esquecer de trocar o conectivo, vai errar a sua questão. E aí, por fim, o terceiro conectivo que eu quero mostrar para vocês vai ser o se então. Se hoje é sexta, então vou para a praia. Esse é nosso terceiro conectivo a ser negado. O conectivo se então. E presta bem atenção agora qual é a regrinha de negação do se então. Presta bem atenção agora. Para negar uma frase com o se então, você vai manter a primeira parte. Então, eu vou manter a primeira proposição. E toma cuidado que o se, ele é conectivo. Ele não faz parte da primeira proposição. A primeira proposição é isso. Hoje é sexta, tá legal? Então, a primeira proposição eu vou manter. Hoje é sexta, vai ficar igual, vai ficar do jeitinho que ela estava. O conectivo se então vai ser alterado para o conectivo e. E a segunda proposição, essa sim, eu vou negar. A segunda proposição, a gente vai negar. Em outras palavras, como que a gente vai construir a negação do se então? Mantém a primeira, vira o e nega a segunda. Repetindo, para negar uma proposição com se então, você mantém a primeira, vira o e nega a segunda. Então, aplicando essa regrinha, vamos ver como vai ficar a negação dessa frase. Vamos lá. Copiando aqui. Primeira coisa, eu vou manter a primeira proposição. E se é para manter, significa que ela vai ficar do jeitinho que ela estava. Hoje é sexta, vai continuar como hoje é sexta. Eu vou manter a primeira proposição. Tá claro isso? Depois, o conectivo se então, ele vai virar o conectivo e. Cuidado que não é só aqui que eu coloco o conectivo e. Porque o se que estava lá no começo, ele também faz parte do conectivo. Então, o se, ele também vai embora. Você mantém a primeira proposição, tira o conectivo se então, para colocar o e no lugar, e aí sim, a segunda proposição, essa eu vou negar. E a negação de vou para a praia, não vou para a praia. E tá lá. Essa é a negação da nossa proposição. De novo, para negar uma frase com se então, eu mantenho a primeira, o conectivo vira o e aí eu nego a segunda. Essas são as nossas 3 regras de negação que importam para a prova. Espera aí, Pedrão. Como assim essas são as 3 que importam para a prova?
E os outros dois conectivos, o C e somente C e o ou. Esses dois conectivos, eles nunca apareceram numa prova do TJ São Paulo. Legal? E o motivo desse é que a negação deles é meio triste, é meio broxante. Por quê? O conectivo C e somente C, ele é o conectivo do tudo ou nada. Tanto que quando você analisa a tabela verdade do C e somente C, você percebe que ele só é verdadeiro quando as duas proposições são iguais, ou seja, quando as duas são verdadeiras ou as duas falsas. Se você olhar a tabela verdade do C e somente C, você vai ver que ela vai ficar V, F, F, V. Já o conectivo OU, ele é o conectivo do escolha 1, tá legal? E dentro de uma proposição com ou, eu só vou ter ele verdadeiro quando as duas proposições forem diferentes. Então, se você olha a tabela verdade do ou, você vai ver que é F, V, V, F. Ou pensa comigo. C e somente C. V, F, F, V. Ou, F, V, V, F. São completamente contrários. O que isso significa? Que o conectivo ou e o conectivo C e somente C, eles naturalmente já são negações. O ou ele já é o contrário do C e somente C, e vice-versa. E isso faz com que a questão fique meio boba, porque para você negar uma frase com C e somente C, tudo que você precisa é tirar o C e somente C e colocar o ou. Para negar uma frase com ou, tudo que você precisa é tirar o ou e colocar o C e somente C. E por isso que a incidência é pífia, na verdade, nunca nem apareceu. Se a gente estivesse fazendo um roteiro de aulas completões de negação, eu até falaria dessas duas. Mas vamos lembrar que a função da live é trazer uma aplicação prática para vocês. O que você precisa saber para acertar a negação de proposição composta na sua prova. É isso que eu quero trazer hoje. E o que você precisa saber são essas 3 regrinhas. Acabou. Se você decorar essas 3 regrinhas, você mata qualquer questão de negação de proposição composta na sua prova. Primeira regra, a do E. A do E. Para negar uma proposição com E, nega as duas e vira OU. Acabou. Negou a primeira, negou a segunda e colocou OU, está feita a negação. Beleza? Depois, para negar uma proposição com OU, nega as duas e vira o E. Negou a primeira, negou a segunda, trocou o OU pelo E. E para finalizar, para negar uma proposição com o centão, você vai manter a primeira parte, tira o centão e coloca o E e nega a segunda. Mantém a primeira, vira o E e nega a segunda. Acabou. Essa é a regrinha, tá legal? Aplicando elas, você mata qualquer questão. E para te provar isso, eu trouxe agora uma lista de várias questões, todas do TJ São Paulo, para a gente resolver agora em 10 minutinhos e humilhar, tá legal? Então vamos junto. A primeira eu até vou fazer sozinho, mas depois a cada questão eu vou dar tempo para você fazer e você vai ver que com essas 3 regrinhas é sucesso. Então bora lá. Primeira questão que eu trago, 2021 TJ São Paulo, diz assim: identifique a afirmação que corresponde à negação da afirmação a seguir. Se a questão é fácil, então todos os candidatos acertam. Legal? Olha lá, ele pediu, qual das afirmações é a negação da nossa proposição. Beleza, pediu para negar uma proposição composta. Lembra, quem manda é o conectivo. Se for uma frase com E, eu uso essa regra. Se for uma frase com OU, eu uso essa regra. Se for uma frase com centão, eu uso essa aqui. No nosso caso, a frase utiliza o conectivo se, então. Então, quero fazer a negação de uma proposição com o conectivo se, então. Qual é a regra de negação do se, então? Acabamos de ver. Você vai manter a primeira, eu mantenho a primeira proposição, o conectivo se, então, vira o E, e aí eu nego a segunda. É só aplicar essa regrinha e procurar a alternativa que a gente mata. Então vamos junto. Eu vou manter a primeira proposição. Quem é a primeira proposição? A primeira proposição
é aquela que fica entre o se e o então. E está aqui, ó. A questão é fácil. Então, eu vou manter a primeira proposição. Ela vai ficar do jeitinho que ela estava. O conectivo se, então, eu vou trocar pelo conectivo e. E aí, a segunda proposição, eu vou negar. Mantém a primeira, vira o e nega a segunda. Eu, particularmente, gosto de começar pelo conectivo, que é fácil. Então, vamos lá. A alternativa A usou o conectivo e. Beleza, por enquanto está certo. A alternativa B está errada, porque ela usou o conectivo se, então. E a gente acabou de ver que o conectivo se, então, ele tem que ser trocado pelo conectivo e. A B está errada. A alternativa C colocou o conectivo e, está certo. A alternativa D colocou o conectivo ou. Está errado. A gente viu, para negar a frase com se, então, mantém a primeira, vira o e nega a segunda. E aí, por fim, a alternativa E manteve o conectivo se, então, está errado. Repara que só de você perceber que o conectivo se, então, vira o e, você já está entre duas alternativas, a A e a B. Depois, a primeira proposição, eu tenho que manter. A questão é fácil, precisa continuar como sendo a questão é fácil. E aí a alternativa C colocou a questão não é fácil. Errou, porque eu tenho que manter a primeira. Então, a única alternativa que manteve a primeira, trocou pelo e negou a segunda, a negação de todos os candidatos acertaram, pelo menos um candidato não acerta, foi a alternativa A. Acabou. Só aplicar a regrinha e achar a alternativa. Tá certo? Mas eu sei que vocês querem brincar também, então vamos lá. Próxima questão. 2018, TJ São Paulo também. Ele fala: considere falsa a afirmação. Se hoje estudo, então amanhã não trabalho. Nesse caso, é necessariamente verdade que... E Pedrão, ele não pediu negação. Ele pediu, só que de um outro jeito. Ele falou: considere falsa essa afirmação. E, se essa afirmação com o se, então, é falsa, é porque a negação dela é verdadeira. Então, sendo essa falsa, encontre algo que é verdadeiro, que vai ser a negação dessa. Então, mais uma questão de negação do se, então, eu vou dar 1 minutinho para vocês fazerem e a gente já mata. Vai lá, quero que vocês coloquem a resposta. Manda ver. Bora lá, vamos matar? De novo, como que você faz para negar uma proposição com se, então? Você mantém a primeira parte, o conectivo se, então, ele vai virar o conectivo e você nega a segunda. Então, já sei que a minha frase tem que começar com hoje estudo, o que já descarta a alternativa A, que falou hoje não estudo. A alternativa B não falou nada disso. A alternativa C colocou hoje não estudo também. A alternativa D colocou hoje não estudo. Todas elas já estão fora. Depois, o conectivo se, então, tem que virar o conectivo e. Já não tem nem o que pensar. Já é a alternativa E a certa. Ele manteve a primeira, hoje estudo. O conectivo se, então, ele trocou pelo
e aí ele negou a segunda. Cuidado, a negação de amanhã não trabalho vai ser simplesmente amanhã trabalho. Acabou. Resposta alternativa E. Hoje estudo e amanhã trabalho. Só aplicando a mesma regrinha que a gente acabou de ver aqui. Mas eu quero mais. Então bora para outra. Também de 2018, mais uma questão de negação. De novo, eu vou deixar 1 minuto para você ler e detonar a questão. Vai lá, rebenta. Bora lá, vamos junto? Meu, é muito a mesma coisa, cara. 2018 de novo. Olha lá. Uma negação para afirmação. Se Patrícia não é engenheira, então Maurício é empresário. Negação de uma proposição com se então. Primeira coisa, você mantém a primeira parte. Então, Patrícia não é engenheira, eu vou manter do jeitinho que estava. O que já descarta a alternativa A, que fez Patrícia é engenheira, já descarta a alternativa B, que falou Patrícia é engenheira, já descarta a alternativa D, que falou Patrícia é engenheira, e já descarta a alternativa E, que falou Patrícia é engenheira. Presta atenção, só de você saber que você tinha que manter a primeira proposição do jeito que ela estava, já te dava a resposta, alternativa C. Mas para continuar bonitinho, depois o conectivo C, então, virou o conectivo E. E aí, a segunda proposição, Maurício é empresário, eu neguei. A negação de Maurício é empresário vai ser Maurício não é empresário. Acabou. Alternativa C mais uma. Só que eu quero mais e por enquanto foi só o centão. Vamos para outra. Essa aqui, 2017. Essa eu mato, a última é de vocês. Ele fala: uma negação para a afirmação José é rico ou Maria é pobre. Cuidado, conectivo agora é o ou. Regrinha que a gente aprendeu para negar proposição com ou. Nega as duas e vira e. Então eu vou negar a primeira, vou negar a segunda e o conectivo que era o ou vai virar o E. Já dava para fazer de cabeça. João não é rico e Maria não é pobre. Não tinha que pensar. Mas vamos para as alternativas. Primeiro, o conectivo tem que virar o OU. E isso já tem que virar o E, perdão. E isso já descarta a alternativa B, que usou o OU, a alternativa C, que usou o C então, a alternativa D, que usou o C então. As únicas alternativas que estão usando o E é a A e a E. Além disso, eu preciso negar as duas proposições. E a A já está fora, porque ela não negou. João é rico, continuou como João é rico, e Maria até negou, perdão, mas o João é rico, ele não negou. Então, a única alternativa que negou a primeira, João não é rico, negou a segunda, Maria não é pobre, e colocou o conectivo E, é a alternativa E, a nossa resposta. E vamos para uma saideira para finalizar bonito. 2015, descendo um pouco mais. 1 minuto para vocês matarem e eu já arrebento. Vai lá, galera. Vinte segundinhos. Bora lá, tem nem o que pensar? Afirmação: canto e danço tem como negação. Afirmação, acabou.
Negação de uma proposição com E. Qual que é a regra de negação do E? Você nega a primeira, nega a segunda e o conectivo, que era o E, vira OU. Então, já quero uma frase que tem dentro dela o conectivo OU, o que já descarta a B e só. Além disso, eu preciso negar as duas frases. Então, a proposição canto vai ficar não canto, aqui está fora, aqui está beleza, aqui está fora e aqui está beleza. E a proposição danço tem que aparecer como não danço, o que descarta essa que ficou danço. Então, a única frase que negou as duas, canto virou não canto, danço virou não danço, e o E virou OU, é a nossa alternativa C, resposta da questão. Ai, Pedrão, mas espera aí, ele escreveu ao contrário. Não importa, para o conectivo E e para o conectivo OU, a ordem das proposições não afeta o sentido. Sou careca e uso barba e sou careca, dá na mesma, tá legal? Então, sala, agora sim, tá lá, 5 questões detonadas só com essas 3 regrinhas, todas do TJ São Paulo. E isso cai muito, tá legal? Então, viu sua prova, questão de negação, lembra das nossas 3 regrinhas de negação de composta. Do E, só é negação, para ser negação, eu preciso negar as duas e virar o OU. Para o OU, nega as duas e vira o E. Para o C, então, mantém a primeira, conectivo vira o E e nega a segunda. E tá lá, então, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Quem não me acompanha no Instagram, não deixe de ir lá no Instagram, Prof. Pedro Campos. Legal, lá tem muito conteúdo, especialmente para o TJ São Paulo. Eu estou disponibilizando quase que diariamente conteúdo, então não deixe de acompanhar lá. Foi um prazer imenso. Qualquer dúvida pode mandar para mim. Um beijo enorme. Até uma próxima e tchau. Valeu!